Fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo e dessa vez eu queria conversar um pouco com vocês, é o nosso segundo devocional, um pouco sobre como pode o jovem manter puro o seu caminho para a glória de Jesus, tá certo? Então, sem mais delongas, aqui vai estar aparecendo minhas redes sociais, aqui vai estar aparecendo meu Instagram e também o meu Facebook para você estar me seguindo lá. E se você tiver alguma dúvida sobre esses vídeos que a gente está postando aqui, pelo menos uma vez na semana, eu vou tentar trazer esses vídeos para vocês, esses devocionais, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, vai aqui que vai estar aparecendo no meu Instagram, tanto o meu Instagram pessoal como a página Cristão Puritano, tá? Que é a página cristã que eu tenho lá no meu Instagram, obviamente, né? Então é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nesse vídeo, galera, a gente vai ver o que o Salmo 119, verso 10 vai dizer, onde o salmista vai falar: eu te busco de todo o coração e não deixes fugir de mim nenhum dos teus mandamentos. Mas o que é que isso tem a ver com um jovem buscar puro o seu caminho? Será que é algo relacionado? Será que eu não estou sendo precipitado ao falar algo assim para vocês? Mas galera, isso tem tudo a ver com o que a gente vai tratar aqui, que na verdade é bem importante para a vida da gente, porque tudo que vai ser tratado aqui é o que vai reger a nossa vida e é o que vai fazer a gente caminhar com Cristo. E isso é muito importante porque para que a gente viva em santidade, a gente tem que andar com Cristo. Por quê? Porque a gente não pode fazer nada sem Cristo. Jesus Cristo vai falar isso em João capítulo 15, como a gente viu no vídeo passado. E a gente também entendeu no vídeo passado que não há outro caminho para viver em santidade senão por meio de Cristo. E se a gente for olhar João capítulo 1, a gente vai ver que Cristo é a própria palavra. Então, se andamos em santidade ao meditarmos na palavra de Cristo, ao praticarmos o que tem na palavra de Cristo, então logo entendemos que a gente só anda em santidade se a gente viver para a glória, se a gente viver como o próprio Cristo viveu, que é a palavra de Deus encarnada. Mas como é que isso vai reger a nossa vida? E são algumas perguntas que eu queria fazer para você hoje, que na verdade eu já fiz para mim. Como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua vida de oração? E como é que está a sua vida de busca da palavra de Deus? Como é que está a sua vida de busca de Cristo Jesus? Como é que está a sua vida em relação a isso? Será que você tem sido aquele rapaz, aquela jovem ou aquele jovem que tem procrastinado buscar a palavra de Cristo, tem sempre deixado Cristo para depois e viver os seus prazeres durante todo o dia para encontrar Cristo só no final do dia, e quando encontra o próprio Cristo no final do dia, porque depois de muita coisa você está muito cansado e você não quer saber de Cristo? Quem realmente você tem sido? Veja, em Gálatas capítulo 6, verso 7, verso 8, Paulo ele vai tratar de uma coisa muito importante, que é a lei da semeadura. Ele vai dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem plantar, isso ele colherá. Aquele que planta na carne, da carne colherá destruição, mas aquele que planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, na verdade, o que a gente tem visto é o que a gente vai ver aqui, o que a gente está vendo aqui. O que é que você tem plantado? Você tem plantado para a carne ou você tem plantado para o Espírito? O que é que você tem fortalecido mais dia após dia? Porque quando eu deixo de plantar para o Espírito, automaticamente eu começo a plantar para a carne. E aí eu não glorifico o Senhor. Porque o plantar para a carne não vem por fé. E sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, quando eu planto para a carne, eu planto pecado e vou colher as consequências desse pecado que eu estou plantando, porque eu já não estou plantando para o Espírito. E é isso que o salmista ele vai tratar aqui, quando ele vai dizer: eu te busco de todo o coração. Na verdade, muitas vezes, a gente nem busca a Cristo, quanto mais buscar de todo o coração. A gente nem para 5 minutos para orar. A gente não para nem 10 minutos para ler as escrituras. Na verdade, a gente não tem o costume de fazer isso, porque a gente acha que a gente só vai pegar na Bíblia, que a gente só deve pegar na Bíblia, que a gente só deve fechar os nossos olhos para orar no domingo e quando vamos para o culto, porque há domingos que não vamos para o culto, não guardamos o dia do Senhor. E isso é muito importante e crucial na vida de um cristão que quer viver em santidade para a glória de Cristo. Então, realmente, como é que você tem vivido? Como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua vida com Deus? Porque é isso, mais uma vez eu repito, é isso que vai reger a sua vida diante de Deus e diante dos homens. Como é que você vai caminhar? Como é que você vai glorificar a Cristo ou não glorificar a Cristo?
com a sua vida, apesar de que Cristo vai ser glorificado em tudo, mas entenda, como é que você vai agradar o Senhor se você não o busca, se você não o conhece? E é isso que o salmista vai tratar. O salmista entende que só vai poder viver em pureza, em santidade, e a gente entende também porque a Escritura apresenta isso pra gente, que se a gente só vai viver em santidade se buscarmos a Cristo, não há outro caminho. Se a gente viver uma vida devocional com Cristo, se a gente viver realmente como Cristo viveu. Há uma frase que diz que Cristo era o homem mais ocupado, mas era um homem que não deixava de orar, e isso é plena verdade. A gente vai ver Cristo se ausentando para orar, a gente vê Cristo antes de ir para a cruz, ele orando. E às vezes a gente dá desculpas para não orar, que na verdade é o nosso coração enganoso nos enganando, porque não oramos, porque não queremos. Mas realmente, o que é que você tem plantado? Você tem plantado para a carne, ou seja, você não tem buscado a Cristo, ou você tem plantado para o Espírito? Galera, eu tô suando porque tá calor. Aqui dentro do meu quarto é calor demais, velho. Tá tudo fechado aqui para não ter chiado aqui pro microfone e tudo mais. Mas enfim, vocês entenderam, né? Eu tô suando por causa disso. Voltando. Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, Paulo vai falar o seguinte: Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Então logo a gente entende que plantar para a carne é viver em impureza, é viver para aquilo que Deus não nos chamou. E plantar no Espírito e colher vida eterna é justamente estar plantando a palavra de Deus todos os dias, plantando minha vida devocional todos os dias, plantando o meu relacionamento com Deus todos os dias, porque só assim eu vou colher vida eterna. Porque pensa comigo, vê, é uma ironia dizer que eu quero passar a eternidade com Cristo se eu não passo 5 minutos em oração. Se eu não passo 10 minutos com Cristo, meditando na sua palavra, lendo a sua palavra, me aprofundando na sua palavra, seria uma ironia, é uma ironia quando eu digo que eu quero viver com Cristo eternamente, mas eu não busco aqui na terra enquanto eu vivo aqui. E veja, isso é crucial para a vida da gente, porque é necessário, é extremamente necessário que a gente seja devoto a Cristo, para que a gente viva em santidade. Não há outro caminho, como a gente aprendeu no vídeo passado. Somente através de Cristo podemos viver em santidade, somente prescrutando, tendo um relacionamento com Cristo, podemos viver em santidade. Por isso que o salmista também vai dizer: não me deixes fugir nenhum dos teus mandamentos. Por quê? Porque o salmista sabia que somente a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O salmista sabia que somente a lei do Senhor o fazia andar em santidade, porque é através da lei do Senhor, através de Cristo, que podemos andar em santidade, porque o nosso coração é mau, o nosso coração é enganoso. Quando a Bíblia vai falar, sede santos como eu sou santo, a Bíblia está dizendo, busquem ser como Cristo, parafraseando, busquem ser como Cristo, porque Cristo foi homem, 100% Deus, mas Cristo era puro e o nosso modelo de pureza é Cristo. Cristo é o nosso modelo de pureza, devemos andar como ele andou, devemos viver como ele viveu. E somente por meio dele que é puro e não há pecado, que só poderemos assim viver em santidade. Só por meio de Cristo, não há outro caminho. Só por meio da sua palavra, só buscando a sua palavra de todo o coração. A gente vai ver Isaías falar sobre isso. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, algo do tipo ao contrário. Mas Isaías, ele vai falar isso com muita propriedade. Ele vai dizer pra gente que precisamos buscar a Cristo enquanto ele se pode achar. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos buscar quem é Cristo para saber realmente quem é Ele. Para que assim possamos viver em santidade. Porque muitas vezes o nosso padrão de santidade é o nosso padrão e esse é um problema. Que o nosso padrão é o nosso padrão, mas o nosso padrão de santidade deve ser o padrão de santidade de Cristo. Do que a sua palavra apresenta do que é santidade e não o que achamos o que é santidade. Porque quando achamos o que é santidade pelos nossos próprios olhos, pecamos contra Deus, vamos pecar contra Deus porque estamos seguindo o nosso coração. E veja, nós somos levados a viver impuros, nós somos guiados pelo nosso coração para viver em impureza e vivemos em impureza muitas vezes porque não buscamos aquele que é puro. Não buscamos realmente aquele que é verdadeiramente
puro, onde não habita pecado, nós somos muito rápidos para fazer as nossas vontades, cumprir os nossos desejos, mas nós somos procrastinadores quando vamos falar sobre Cristo, quando vamos ler a sua palavra, quando vamos orar, nós somos procrastinadores e pecamos contra Deus a esse respeito. Então, meu irmão, entenda, meu irmão e minha irmã, entenda. Você deve viver uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de busca por Cristo diariamente, todos os dias prescrutando a palavra de Cristo, todos os dias meditando na sua lei, todos os dias, se possível, decorando versículos bíblicos para suas batalhas, todos os dias conhecendo quem é Cristo, porque isso vai reger a sua vida, isso vai dizer se você vai viver em santidade ou não, porque você não pode viver em santidade sozinho, porque o seu coração é enganoso e nós somos maus. Então não podemos viver em santidade sem Cristo. Somente a partir da videira verdadeira nós poderemos viver em santidade e assim poderemos dar frutos. E o nosso fruto vai permanecer, porque é a videira que nos sustenta. Então, meu irmão e minha irmã, viva em santidade tão somente por Cristo. Tenha em seu coração esse desejo que o salmista tinha. Eu te busco de todo o coração. Não deixes fugir de mim nenhum dos teus mandamentos. Que esse seja o nosso desejo e que assim possamos viver para que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Então, galera, basicamente esse é o devocional. Eu espero que vocês tenham curtido demais. Eu gostei demais de ter gravado esse vídeo pra vocês. Eu tô suando pra caramba aqui, que aqui tá parecendo uma sauna no meu quarto, tá ligado? E porque o meu ventilador tá desligado pra não poder fazer chiado quando eu estiver gravando pra vocês. E eu comprei um mini ar-condicionado, só que, véi, ele não gela, tá ligado? É mais climatizador do que ar-condicionado. E eu fiquei triste, porque por umas R$3 eu comprei um ventilador. Triste, né? Mas enfim, vamos... Eu espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo. Se curtiu, deixa o gostei, se inscreve no canal caso você não for inscrito e ativa as notificações para quando eu postar um vídeo você ser notificado e para que mais vidas possam estar sendo notificadas também. E para isso você precisa divulgar. Divulga no grupo do WhatsApp esse vídeo, muito bom. Divulga no Instagram, divulga naquele aviãozinho lá. Eu sempre tenho postado lá no Cristão Puritano, que vai estar aparecendo aqui também. Eu sempre tenho divulgado lá no Cristão Puritano alguns trechos dos vídeos e o link do canal vai estar na minha bio lá no Cristão Puritano, tá certo? Então sai divulgando pro pessoal para que eles possam ser edificados pela palavra de Cristo. Não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Cristo, porque Cristo quando sua palavra é exposta, é Ele falando. Quando a sua palavra é exposta fielmente, biblicamente, a gente entende que é o próprio Cristo falando. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Então é isso aí. Forte abraço, valeu, falou e tchau!